Fala pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Espero que você esteja muito bem. Estamos aqui hoje para o segundo dia do nosso desafio, lendo a Bíblia em 100 dias. Ontem nós tivemos um dia de leitura, ontem foram mais capítulos. Hoje nós lemos alguns capítulos a menos. Hoje a nossa leitura foi de Lucas, capítulo 5 e capítulo 6. Foi de Gênesis, capítulo 8 ao capítulo 12. E lemos Salmos, do capítulo 4 ao capítulo de número 6. Se você ainda não está me seguindo, eu peço para você, se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações de todos os vídeos que estarão aqui nesses 100 dias lendo a Bíblia. Eu conto com a tua presença, que você possa também divulgar para o máximo de amigos e pessoas possíveis, comentar o máximo que você puder nesse vídeo, que vai ser uma alegria poder compartilhar e poder responder você ali nos comentários. Hoje então nós lemos esse texto, nós avançamos na nossa leitura e nós percebemos algo muito importante, algo muito claro que nós encontramos nos textos ao qual nós lemos hoje. Nós vemos que Deus trabalha com recomeços, nós observamos que ali tem alguns chamados, pessoas obedientes, que Deus trabalha dessa forma. Deus nos chama e nós precisamos obedecer para que o propósito dele seja cumprido em nossas vidas. Vamos começar então por Gênesis, capítulo de número 8. Gênesis capítulo 8, nós observamos ali o dilúvio, o fim do dilúvio. A Bíblia nos mostra que Noé encontra o lugar, encontrou quando as águas se baixaram, Noé encontrou ali terra. E uma das coisas mais incríveis que nós percebemos nesse texto é que a primeira coisa que Noé faz, a primeira atitude que Noé tem diante daquela circunstância a qual eles estavam vivendo, não foi fazer uma casa, não foi querer organizar a tua família. Noé, a primeira atitude que Noé fez foi construir um altar. Foi construir um altar ao Senhor, para adorá-lo, para exaltá-lo, para que pudesse agradecer por tudo aquilo que passou também e que eles tinham chegado a um lugar de terra seca. No texto de Gênesis, capítulo 8, versículo 20, nós encontramos lá escrito assim: edificou Noé um altar ao Senhor. Ali Noé edificou um altar para Deus. E isso nos ensina, isso nos mostra que todo recomeço saudável em nossas vidas precisa de um altar. O recomeço, meu irmão, começa no altar. O recomeço, minha irmã, está no altar. Toda vez que nós precisamos recomeçar algo em nossas vidas, nós dependemos do altar do Senhor para seguir em frente. Nós dependemos consagrar a nossa vida dele. Nós precisamos entregar a nossa vida a ele. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar e permitir que Deus transforme o nosso coração. Noé, ele reconheceu que Deus sustentou ele naquele tempo. Deus, lembra que nós falamos ontem que Deus achou graça em Noé e Deus colocou Noé naquela arca e Deus sustentou Noé naqueles dias que eles ficaram ali dentro. Foram 40 dias de chuva e 40 noites, mas eles ficaram aproximadamente um ano dentro daquele navio, dentro daquele barco, e ali, eles foram sustentados pelo Senhor. Recomeços, meu irmão, depende da presença de Deus. Não tem como nós querer, nós até podemos tentar, querer recomeçar com a nossa força, querer recomeçar com o nosso jeito, mas se Deus não estiver presente, se Deus não for o principal, nós não vamos conseguir. E isso nós percebemos muito bem na vida de Noé. Deus é um Deus de aliança. Deus, quando ele nos chama, ele quer fazer uma aliança conosco. Ele fez uma aliança com Noé. Ele fez uma aliança ali com Noé, e não só com Noé, mas com toda a humanidade. Nós conhecemos essa aliança para nós é o arco-íris, e Deus fez essa aliança com o povo lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. E ali colocou o arco-íris como sinal dessa aliança. E o arco-íris é tão belo, é tão lindo, e eu fico imaginando quando Noé viu esse arco-íris pela primeira vez. Então ali nós vemos Deus fazendo uma aliança com a raça humana,
fazendo uma aliança com todos os seres humanos que não exterminaria mais a terra. Deus teria misericórdia do povo, Deus teria misericórdia de nós, e nós sabemos que essa misericórdia tem um nome, e essa misericórdia é Jesus. O Senhor não destruiu mais a humanidade, mas Ele enviou o seu Filho, Jesus, para que hoje nós vivêssemos na graça, vivêssemos o amor sobrenatural que Deus tem derramado sobre nós. Ele nos acolhe, Ele nos ama, Ele nos corrige e Ele nos ensina quando nós entregamos totalmente a nossa vida a Ele. No capítulo de número 12 de Gênesis, nós somos apresentados ali a Abrão. E Abrão, ele tem uma grande missão. Abrão, ele começa ali com Deus o chamando, Deus mostrando para ele aquilo que ele deveria fazer. O texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que é um texto do chamamento de Abrão, diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Esse foi o chamado de Abrão. Ele não recebeu um mapa, ele não recebeu uma direção clara, tipo assim, você vai chegar a tal lugar, mas ele recebeu uma promessa. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para cá, vai para o lugar que eu te mostrarei, para a terra que eu te mostrarei. Meu amado irmão e minha querida irmã, Abraão não recebeu um mapa, ele não recebeu um mapa ali que tinha os tracinhos, ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma promessa. A Bíblia é poderosa em dizer isso, e é tão poderosa que no capítulo de Gênesis 12, no versículo 4, nós vemos: partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Abrão ouviu a palavra de Deus. Abrão ouviu a direção do Senhor e ele obedeceu e ele seguiu. A nossa fé tem que ser como a fé de Abrão. A nossa fé tem que ser verdadeira. Nós precisamos aprender a obedecer, mesmo quando parece que está tudo errado. Mesmo quando você não tem a direção clara, mesmo quando parece que não vai dar certo, nós precisamos obedecer à voz do nosso Mestre. Porque se fosse tudo muito claro, seria muito diferente. Mas o Senhor nos chama a viver em fé, a confiar nele, a saber que Ele está na frente, Ele que está no comando da nossa vida. E o chamado de Deus sempre nos tira da nossa zona de conforto. Qual que era a zona de conforto de Abrão? Ele estava do lado da família dele, da casa dele, dos parentes dele, e nada melhor do que estar junto com a mãe, do que estar junto com o pai, do que estar junto com os amigos. Nada melhor do que isso. Só que Deus fala para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele obedece, ele pega e ele vai. E o que acontece depois, nós vamos falar nos outros dias. Hoje nós estamos falando então sobre a obediência de Abrão, que ouviu a voz de Deus. E aí nós continuamos a leitura e fomos para Salmos, do capítulo 4 ao capítulo 6. E ali do capítulo 4 ao capítulo 6, nós vemos Davi no momento de muita angústia, Davi no momento de muita aflição, Davi no momento de muito clamor pela presença do Senhor. E o que eu acho incrível em Davi, deve ser por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus, eu creio nisso, que Davi ele não esconde as suas emoções. Davi ele não esconde a sua dor, Davi não esconde o seu fardo, mas Davi entrega a Deus da melhor maneira. Ele coloca o seu coração, ele empenha o seu coração ao Senhor. E no capítulo de Salmos 4, versículo de número 8, nós vemos assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Em Salmos 6, no versículo de número 2, nós vemos: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Isso nos ensina, meu irmão e minha irmã, que a vida com Deus não é ausência de dor. A vida com Deus não é ausência de problemas. A vida com Deus não é ausência de dificuldades, de forma nenhuma. Pelo contrário, o Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflição. Mas sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença que tinha na vida de
de Davi que tem que ter também em nossas vidas é que nós temos que confiar na presença dele. Nós temos que confiar que ele está conosco. Nós temos que confiar que mesmo diante da dor, mesmo diante da perseguição, mesmo diante dos problemas e das dificuldades, o Senhor é presente em nossas vidas. A presença dele é real em nossas vidas. A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, nos mostra que nós podemos derramar o nosso coração diante de Deus sem medo. Eu não sei qual é o teu medo, eu não sei o que você tem que fazer ou deixar de fazer, mas uma coisa eu tenho clareza e certeza na minha vida, e eu espero que você também tenha, que diante de Deus nós não podemos temer, nós não precisamos ter medo, mas nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se encontra com esse mestre e abre esse coração, e a presença de Deus habita em nós e nós somos transformados. E nós vemos isso em Davi. E aí de Salmos nós fomos para Lucas. Lucas, no capítulo 5, nós vemos ali o Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Jesus chamando ali alguns homens para caminhar com ele. Jesus chamou pessoas comuns para serem seus discípulos. Ele chamou pescadores que estavam cansados. Ele chamou homens que estavam frustrados. Ele chamou homens que estavam ali no capítulo 5, como eu posso dizer para você, mais angustiados, com medo. Eles haviam pescado a noite inteira. Pedro e André haviam pescado a noite inteira. E eles estavam cansados, eles estavam aflitos, eles estavam sobrecarregados. E em Lucas, capítulo 5, no versículo 5, nós vemos: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Essa frase, meu irmão e minha irmã, sobre a tua palavra, ela é ideal e fundamental para os nossos 100 dias da leitura bíblica. Essa aqui é a palavra-chave para nós. Sob a tua palavra. Pedro, ele lançou as redes porque Jesus mandou. Não porque fazia sentido. Não porque ele sabia o que ia acontecer. Pedro estava cansado, sobrecarregado, desistindo já, na sua falha máxima. Mas ele olha para Jesus e diz: sob a tua palavra. Às vezes, não faz sentido o que Deus está pedindo. Às vezes, não faz sentido nós queremos ler a Bíblia toda em 100 dias. Mas é sob a palavra do Senhor que nós vamos lançar as nossas redes, que nós vamos lançar a nossa vida, que nós vamos confiar a nossa vida. Porque quando nós confiamos nele, a nossa vida começa a ter sentido, a nossa vida começa a ter direção. Porque quando nós olhamos para Jesus e dizemos sobre a tua palavra, nós estamos declarando: Senhor, eu confio em ti, Senhor, eu entrego minha vida a ti, e eu confio no Senhor aquilo que eu vou fazer. E nós observamos isso ali em Lucas capítulo 5, que após eles lançarem a rede sobre a palavra de Jesus, eles têm uma pesca extraordinária, uma pesca maravilhosa. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que não tinha jeito, sob a palavra de Jesus, houve uma solução. E aqueles homens ficaram maravilhados. Quando, meu irmão e minha irmã, nós somos obedientes à palavra de Deus, mesmo cansados, mesmo sobrecarregados, mesmo aflitos, Deus gera frutos que não conseguiremos contar. Deus gera frutos que nós não vamos conseguir produzir eles sozinhos, porque nós precisamos da dependência e do amor do Senhor sobre a nossa vida. Em Lucas capítulo 6, Jesus nos ensina algo mais profundo ainda. Jesus, ele nos ensina algo maravilhoso. Ele não nos chama apenas para segui-lo. Jesus não nos chama apenas para estar com ele, caminhar com ele, andar com ele, mas Jesus nos chama a viver uma vida diferente. Jesus nos chama a uma transformação genuína em nosso coração. Em Lucas capítulo 6, versículo de número 27, nós vemos escrito assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós vemos aqui esses dois textos. Tem muitos outros relatos ali em Lucas 6, mas eu trouxe esses dois para vocês, para mostrar que quando nós encontramos Jesus,
Não é mais a lógica, mas é sim aquilo que ele anseia e que ele espera de mim e que ele espera de você. E Jesus conclui ali o capítulo de número 6, falando em Lucas 6, 47 e 48. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Meu irmão, edificar a casa sobre a rocha é o alicerce. O alicerce da nossa vida é Jesus. Uma casa que não está bem alicerçada, pode vir o vento, a tempestade, as dificuldades, ela ser destruída. Mas uma casa, uma vida que é alicerçada na rocha, que é alicerçada em Cristo, porque a nossa rocha é Cristo, pode vir a tempestade, pode vir as tentações, pode vir o problema, que essa casa permanecerá de pé, porque a rocha, o alicerce dela está bem estruturado. Então, nesse dia 2 da nossa leitura, nós chegamos aqui a um consenso que nós observamos. Nós já temos que aprender a ouvir a palavra. Nós temos que aprender a crer na palavra. E nós temos que aprender também a praticar a palavra. Gênesis nos mostra recomeços e chamados. Noé recomeçando, Abrão sendo chamado. Salmos nos ensina que mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade, nós temos que confiar no Senhor. E Lucas nos revela que seguir Jesus exige uma obediência diária. Exige uma obediência que nós temos que colocar em prática todos os dias. Esses 100 dias, meu irmão e minha irmã, não são apenas para encher a nossa mente de conhecimento bíblico, de forma nenhuma. Mas também são para firmar a nossa vida na rocha que é Jesus. A palavra que você lê hoje, ela está ajustando as suas decisões de amanhã. Ela estará curando as suas emoções. E ela estará fortalecendo a sua fé. Eu deixo para você uma última palavra, que é Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Precisamos praticar aquilo que Jesus nos ensina. Precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Eu quero orar por você. Pai amado, muito obrigado por essa vida que está me assistindo. Que o Senhor abençoe a vida dela grandemente. Que ela possa, Pai amado, aprender a ser, Pai amado, um praticante da sua palavra e não somente mais um ouvinte. Que ela possa, Pai amado, continuar lendo, não desistir desse plano, não desistir, Pai amado, desse desafio, mas que ela possa avançar, prosseguir em direção ao alvo, que é Cristo. Pai amado, gere em nós a conscientização da leitura da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até o final desse vídeo, não esqueça de comentar, curtir e compartilhar com os seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreva o mais rápido possível. Estaremos aqui nesses 100 dias, eu estarei aqui nesses 100 dias, trazendo sempre uma palavra para você, daquilo que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos observando durante esse desafio. Então eu quero lhe fazer, mais um desafio. Permaneça, não desista, continue e vamos juntos vencer esses 100 dias de leitura. O nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de chamado. O nosso Deus é um Deus de obediência. Que nós possamos obedecer a tua palavra e permanecer no seu caminho. Um forte abraço, Deus te abençoe e até mais.